Feuer vor sich hertragen und wir werden in unserem Zeichen niederfliegen! "82 anos atrás, nesta mesma época, os Estados Unidos acabaram de entrar na Segunda Guerra Mundial contra a Alemanha. E no meio de milhões de judeus estava ali um prisioneiro chamado Viktor Emil Frankl. Ele teve a sua família destruída neste holocausto, com seus pais, irmãos e a sua esposa ainda grávida, todos mortos nos campos de concentração nazista. A história do povo judeu é marcada por períodos de perseguição ao longo dos séculos, desde a antiguidade mesmo. Os judeus já enfrentavam discriminação, perseguição em várias partes do mundo, muitas vezes motivadas por razões religiosas, culturais e políticas. Como já sabemos, é claro, se você não fugiu da aula de história, os alemães ficaram marcados na história da humanidade por conta de promover um dos maiores massacres contra um povo jamais visto até então. Cerca de 6 milhões de judeus mortos de forma bruta durante a guerra, o que representava naquela época quase 70% da população judaica na Europa. Apesar das circunstâncias horríveis, ele viu alguns prisioneiros que conseguiam manter uma certa resiliência emocional, enquanto outros sucumbiam ao desespero. Então ele ficou com uma pulga na cabeça, o que permitia uma pessoa ser resiliente enquanto outras desistiam. Isso levou a refletir sobre a importância do sentido da vida e da busca de significado como a essência da sobrevivência e do bem-estar psicológico. Em meio àquela situação desumana, ele ainda achou alguns papéis e acabou produzindo um dos maiores best-sellers internacionais, chamado Em Busca de Sentido, que foi revisada e escrita em 9 dias, e lançada já em 1946. Desde o primeiro dia em que ela foi publicada oficialmente, já foram vendidas mais de 10 milhões de cópias em todo o mundo. Em sua obra, ele tentou responder os principais conflitos sobre a existência humana, do tipo: qual é a natureza da existência humana? A vida foi feita para realmente ter algum sentido? Imagina que só exista você e mais nada. Nada de trabalho, nada de família, nada de amizades. Conseguiria responder mesmo assim qual o sentido de você existir? Tá aí uma das perguntas mais profundas e antigas da humanidade. E não há uma resposta definitiva que seja universalmente aceita. Alguns filósofos como Sócrates, Platão e Aristóteles já tinham refletido sobre isso nos seus pensamentos, atrás de uma resposta do significado de existir como seres humanos. Por exemplo, para Sócrates e Platão, acreditavam que a natureza da existência humana está profundamente ligada à busca pela verdade, pela virtude e pelo conhecimento. Sabe, às vezes, quando questionamos a nossa existência, gera um certo desconforto, não é? Como se tivéssemos perdidos. Provavelmente alguns que estão assistindo esse vídeo estão passando ou já passaram por isso. Ninguém diria que essa é uma sensação agradável, mas é algo absolutamente normal e essencial se você deseja crescer na vida. Em momentos em que você se encontra na berlinda, podem até ser meio assustadores, mas também oferecem as maiores oportunidades de crescimento pessoal. Então, eu te convido a conhecer mais profundamente
a vida e as ideias de Viktor Frankl. Em 26 de março de 1905, Viktor nascia em uma família austríaca judia. Os pais eram funcionários públicos e tinham uma vida relativamente confortável, até que veio a Primeira Guerra Mundial. E como muitas famílias judias, a de Viktor não foi diferente. Também mergulhou na pobreza, dependendo exclusivamente de esmolas para sobreviver. Alguns anos adiante, enquanto fazia o ensino médio, em meados de 1920, ele já se interessava por filosofia e psicologia. Aos 16 anos, deu a sua primeira palestra, chamada sobre o sentido da vida, para um partido social da cidade onde morava. Depois de escrever o seu trabalho de conclusão do ensino médio sobre a psicologia do pensamento filosófico, ele então começa a ser influenciado pelo famoso psicanalista daquela época, Freud, que encorajava o jovem a continuar escrevendo. Inclusive, nessa mesma época, ele já começava a elaborar algumas ideias sobre o que mais para frente se transformaria na técnica de psicoterapia que se baseia na busca do sentido da vida, chamada a logoterapia. Enquanto fazia a faculdade de medicina, ele desenvolvia projetos paralelos. Naquele período, a Europa sofria com jovens deprimidos. Inclusive, registrou um certo aumento na taxa de mortalidade entre os jovens. Então, ele trabalhou em alas de prevenção a transtornos mentais para jovens e estudantes. Suas ideias em relação à vida e aos valores humanos é o que impulsionava a fazer ligações entre a filosofia e a psicologia. Em 1926, ele falava pela primeira vez em um congresso sobre a logoterapia. Ele ficou mundialmente conhecido depois de descrever a sua experiência dramática em 4 campos de concentração nazista, em seu livro Em Busca do Sentido. Ao longo da história, especialmente nos séculos passados, os tratamentos para doenças mentais frequentemente careciam de compreensão científica adequada. Em muitos casos, eram cruéis e dolorosos. Por exemplo, uma das formas de tratamento era a internação em asilos, onde enfrentavam condições terríveis como superlotação e falta de higiene. Os pacientes eram frequentemente acorrentados e confinados em camas ou celas, como forma de contenção. Alguns tratamentos possuíam procedimentos mais invasivos, como a lobotomia e a trepanação. Seus procedimentos consistiam em fazer furos no crânio e inserir um instrumento afiado no tecido cerebral. Então imagina aí, você ser diagnosticado com TOC e o tratamento recomendado era furar seu cérebro. Complicado, né? E todos esses procedimentos mais excêntricos, digamos assim, tinham por objetivos eliminar os maus espíritos dos pacientes. Porque naquela época a sociedade era muito religiosa e não tinha muita ciência envolvida. Então era normal essas pessoas com transtornos mentais serem consideradas pessoas que estavam sendo possuídas por demônio. Então até como forma de tratamento vinha líderes religiosos fazer orações para tentar salvar a vida daquela pessoa. E só para você ter uma ideia, a taxa de sobrevivência a esses procedimentos antes da Idade Média era de aproximadamente 70%. Um pouco mais para frente, isso se tornou zero. E ainda nem falei das terapias de choque, tá? Na qual fritava o cérebro do paciente literalmente com corrente elétrica. Antigamente, ir ao psicólogo ou psiquiatra era considerado coisa de maluco. A busca dessa ajuda era frequentemente vista como um sinal de fraqueza. Parte da evolução histórica da neuropsiquiatria e da psicologia teve sim uma contribuição interessante pelo Frankl, porque ele veio com uma proposta diferente quando ele criou o conceito de logoterapia, que é a psicologia do sentido da vida, uma tentativa de compreender o ser humano em sua totalidade, inclusive para além do próprio indivíduo, quando a gente fala de viver em comunidade. Por meio dessa corrente psicofilosófica, Viktor contribuiu para salvar a vida de milhares de pessoas, principalmente em momentos de tanta transição, como é do caso de adolescentes e jovens. Ele é um dos autores mais estudados em psicologia nos Estados Unidos e no Canadá. A logoterapia já conta com inúmeros estudos experimentais em ambos os países. No Brasil, não é tão estudado assim. Essa abordagem se concentra, como eu já falei, na busca do sentido da vida, como a principal motivação humana e como uma fonte de resiliência psicológica.
Por isso, ele propôs que, mesmo em circunstâncias difíceis ou dolorosas, a gente tem a capacidade de encontrar o nosso sentido e o nosso propósito. What is the difference between people who are able to pick themselves up, get over life's problems, and those who are not? The decisive factor is decision, the freedom of choice, the freedom to come up with a decision. It should be, I would like to become this way or another, in spite of conditions that should only seem to fully determine my behavior. Ele chama essa capacidade de vontade de sentido e sugere que ela pode ajudar as pessoas a enfrentar o sofrimento e a superar os desafios da vida. Ele elenca 3 maneiras pelas quais as pessoas podem encontrar sentido em suas vidas. Primeiro, através de experiências. Segundo, em relacionamentos interpessoais. E terceiro, atitudes diante do sofrimento. Um dos principais fundamentos da logoterapia é a ideia de que o indivíduo tem a liberdade de escolha. Frankl acredita que, embora os eventos externos possam estar fora do nosso controle, sempre temos a liberdade de escolher nossa resposta a esses eventos. A logoterapia tem sido aplicada com sucesso em tratamentos de uma variedade de questões de saúde mental, incluindo depressão, ansiedade, traumas e problemas de relacionamento. Além disso, a abordagem é frequentemente usada em contextos de aconselhamento para promover um crescimento pessoal e a resiliência. Mas é importante deixar claro que a logoterapia não é uma abordagem que promete uma cura mágica para todas as questões psicológicas. Tem abordagens mais científicas e outras não, como é o caso da logoterapia. Ela pode ser útil para muitas pessoas na busca do sentido e de significado em suas vidas. Pode funcionar para algumas e para outras não. Em 1945, acaba a Segunda Guerra Mundial e Victor é libertado. Ele sobreviveu a 3 anos de trabalho forçado e a condições miseráveis, mas nos anos seguintes ele conseguiu se recuperar. Frankl casou-se novamente, teve uma família, conseguiu seu título de doutor em filosofia, tornou-se professor na Universidade de Viena e foi fundador e presidente da Sociedade Austríaca de Medicina Psicoterapêutica. Recebeu também mais de 25 títulos honorários por suas ideias e trajetória, além de ter escrito diversos livros. Por essas e outras razões, Viktor Frankl é uma das figuras chaves da terapia existencialista. Sua vida e sua obra são, para certos analistas, uma sequência de atos e fatos que se desencadeiam em um testemunho inquestionável do poder desafiador do espírito. Para Frankl, a busca de sentido é uma exata, precisa definição da natureza humana. Todo o seu trabalho e a sua filosofia está enraizada em sua experiência pessoal como sobrevivente do Holocausto, onde ele testemunhou o pior da natureza humana, mas também viu exemplos de resistência e compaixão. Muitas pessoas se perdem ao vestir várias facetas durante o dia, como uma pessoa que no trabalho pode ser vista como uma figura de chefe que dá as ordens. Quando está em casa, veste-se como pai ou mãe. Quando volta para a casa da mãe, volta a se tornar o filho querido. As respostas para as perguntas feitas no início desse vídeo pode variar de pessoa para pessoa, dependendo de suas crenças, valores e experiências pessoais. Para algumas pessoas, o sentido da vida pode ser encontrado através de conexões interpessoais, amor, família e amizade. Para outros, o sentido pode residir em alcançar metas pessoais, contribuir para o bem-estar da sociedade ou buscar conhecimento e o autoaperfeiçoamento. E tem alguns que encontram o significado em crenças religiosas. Ou seja, o sentido da vida é uma questão profundamente pessoal e subjetiva, e cada pessoa pode encontrar a sua própria resposta através de reflexões, experiências da vida e do autoconhecimento. Inclusive, alguns filósofos até falam que o sentido da vida é algo que cada indivíduo precisa criar por si mesmo, através de suas escolhas e ações. Como vimos, não existe uma resposta tão simples assim para responder essa questão, mas a busca de entendermos nós mesmos no contexto em que estamos pode ajudar a encontrar a sua própria resposta.